Olá, meu nome é Felipe Sintra e hoje a gente vai falar um pouco sobre o passado, o presente e o futuro da plataforma WordPress. Então, a gente está chegando aí no final do ano e final do ano, todo ano a gente tem uma apresentação do Matt, né, o cofundador do WordPress, onde ele fala do estado atual da plataforma, números sobre o ano, né, de 2021 e muitas vezes ele mostra também o que está por vir na plataforma. Então, 14 de dezembro vai ser um evento online. Você pode aí ter mais informações no blog do WordPress, então tem o link aí abaixo desse slide onde você pode conferir mais informações sobre. O WordPress em si, quando foi em 2018, quando o editor de blocos foi lançado, foi se apresentado um roadmap, né? Um plano aí para a plataforma. Então, basicamente, a gente não tem muito segredo o que vai acontecer com o WordPress, na ideia inicial do WordPress. Então, a gente sabe que o projeto Gutenberg ele foi dividido em 4 fases. É um projeto que altera totalmente a estrutura do WordPress. Então, a primeira fase, que foi em 2018, foi a introdução do editor de blocos. Então, na fase 2, que a gente está hoje, né, 2021, a gente teve aí o Full Site Editing. Quem são esses dois elementos aí? A gente vai falar mais um pouco sobre eles. Na fase 3, a gente vai incluir a colaboração na edição. Vai ser uma estrutura similar como o Google Docs, como poderia ser chamado uma edição colaborativa. Ok? E na fase 4, a introdução a suporte multi-idioma. Então, e a gente falou anteriormente, né, Gutenberg, né? O que é o Gutenberg? Né? Muita gente ainda não conhece o Gutenberg. O Gutenberg foi o nome dado ao projeto do editor de blocos. Mas como a gente viu, né, nas fases, não é simplesmente o editor de blocos. São várias fases aí que vão alterar a estrutura principal do WordPress. Então a gente tinha uma estrutura que era totalmente, né, baseada em PHP anteriormente e hoje a gente tem uma série de APIs com JavaScript e React que possibilitam a gente ter acesso a esses recursos que a gente está tendo hoje. Dividindo um pouco essa história, né? O que é o Gutenberg? Inicialmente foi o nome dado ao editor de blocos, mas ele não é mais hoje o Gutenberg, né? Ele é o editor oficial do WordPress. E com isso a gente teve a inclusão de um plugin chamado Gutenberg, que nada mais é que uma versão de teste do editor de blocos, né? Então, lançamentos futuros do editor de blocos são incluídos no plugin do Gutenberg. Então, os usuários conseguem aí editar. Então, eu coloquei usuários, né, nesses dois itens porque eles estão fortemente relacionados a quem cria conteúdo, edita conteúdo. Aí no lado dos desenvolvedores, a gente vai ter uma série de APIs que vão ajudar tanto no desenvolvimento, como também bibliotecas que vão ajudar na criação de blocos customizados. Então hoje a gente consegue também criar os nossos próprios blocos. Dentro do canal tem um curso onde eu mostro, né, você criar o seu bloco personalizado, né, codando com React e JavaScript, você consegue criar o seu bloco. Ok? Mas além disso, ainda existem mais coisas que não estão visíveis para todo mundo, mas tem uma série de APIs que, por exemplo, você consegue utilizar para construir um plugin. Se você faz uma interação com o React e com o core do WordPress, você consegue utilizar o Gutenberg para fazer a construção de um painel, por exemplo, para o seu plugin dentro da área de administração. Mas hoje, na versão 5.8, a gente tem suporte a Full Site Editing e essa fase ela nos permite utilizar o editor de blocos em todo o layout da nossa aplicação. Então a gente já sabe que em 2018 os blocos foram lançados, agora a gente tem a inclusão dos blocos fora da área de conteúdo em todo o layout da nossa aplicação. Então vejam aí que blocos não é algo que vai ser temporário, né? Se você não ainda trabalha com blocos ou se você ainda está adiando utilizar blocos, preste atenção que blocos vai ser o futuro da plataforma. Não vai ser algo que vai desaparecer ou temporário, que você vai ignorar. Todos os novos recursos estão indo para essa direção. E na versão 5.9, o que é que a gente vai ter? Ela estava planejada para esse ano, seria o terceiro maior lançamento do ano,
mas essa versão foi adiada para janeiro de 2022. E nela a gente vai ter aí a evolução de alguns recursos no Full Site Editing, como por exemplo a parte de estrutura de navegação utilizando blocos. Então, como a gente pode ver, algumas terminologias ainda não estão fechadas, né? Tem temas de bloco, como é que isso vai funcionar, como é que a gente vai classificar essas informações ainda está sendo decidido, né? Então, esses itens estão sendo aí introduzidos em cada versão nova e a plataforma em si observa como é que a comunidade, editores e administradores respondem a essas mudanças. Agora vamos falar do passado, né? O que foi que aconteceu antes, aí? Voltando no tempo, na máquina do tempo. O primeiro ponto que a gente deve falar é que, para muita gente, esse passado ainda é um presente, né? O editor clássico. Eu entendo, assim, mudar para o editor clássico, para o editor de blocos, tem um custo de layout, tem um custo para codificar e adaptar o seu tema e tem um custo de treinamento. Mas o editor de blocos, ele surgiu aí já há um bom tempo. Então vale a pena ficar atento a isso. Porque em 2018, quando o editor de blocos foi lançado, o editor clássico ele foi disponibilizado via plugin. Né? Isso aconteceu há 3 anos atrás. Então com o editor clássico você ainda consegue editar o seu conteúdo através de um plugin. Mas o problema é que esse plugin em 2022, o plano inicial é ser descontinuado. O que isso significa? Esse editor clássico ele vai parar de receber atualizações do core do WordPress e também a plataforma em si não vai ser obrigada a dar suporte a esse editor. Ou seja, outros plugins que interagem com a parte da edição, eles não vão ser obrigados a interagir com o editor clássico. Com isso, você vai aí passar a ter mais problemas de incompatibilidade. Então esse gráfico ele resume um pouco, né? Eu tento resumir aí o que está acontecendo, né? Então, de um lado a gente tem a plataforma indo numa direção e você, né, o bonequinho aí, decidiu utilizar o editor por alguma razão, o editor clássico, e você continuou utilizando. Então 2018 passou, 2020 passou, você continuou utilizando o plugin. Em 2021, a plataforma indo numa direção totalmente diferente, você ainda continua evitando de adaptar a nova realidade. Pode ser que na apresentação do Matt, 14 de dezembro, ele fala, olha, a gente vai dar mais um ano. Mas vai ser mais um ano, né? E quando for 2023, você vai passar pelo mesmo problema, mesmo estresse de tentar adaptar a sua aplicação para algo que já poderia ser feito, uma transição planejada. Então, em outras palavras, comece a planejar a migração da sua aplicação. Se ainda está utilizando o editor clássico, também vale lembrar que é melhor você se antecipar ao problema do que fazer uma transição forçada, né? Depois que tudo aconteceu, aí seu site parou de funcionar, aí você começa a arrancar os cabelos e dizer, ai meu Deus do céu, agora eu preciso migrar para o editor do core do WordPress. Então, antecipe, planeje, porque essas mudanças, elas estão aí, é uma questão de tempo delas ocorrerem. Então, agora, né, falando sobre o futuro, a gente falou primeiramente sobre o presente, o passado e agora o futuro do WordPress, que isso vai acarretar. Então, nessa estrutura, isso já é realidade, certo? A gente já tinha antes, só revisando, né? A gente tinha uma estrutura de templates tradicional, isso aí eu comecei a programar o WordPress nessa estrutura, então a gente criava um header, a gente criava o footer, uma sidebar e todo o tema compartilhava esses itens. E depois a gente ia para uma outra evolução que a gente tinha templates para cada situação. A gente tinha um template para single, para a página de categoria, a gente podia também customizar um template para a página de contato, o sobre, e cada uma dessas páginas tinha um CSS e um JS específico. Era algo bem literal mesmo. Para cada página, para cada componente de uma página, a gente tinha um estilo e a gente ia aí fazendo manutenção. Tinham estruturas como, por exemplo, a CF, que você conseguia ter aí uma estrutura de componentes que você conseguia reutilizar algumas informações e customizar a forma que o seu conteúdo era exibido. Aí depois veio a estrutura de blocos, né? Então a gente está usando cores aí para sinalizar que, por exemplo, nessa imagem a gente tem esse retângulo amarelo e a gente conseguiu ver que esse retângulo amarelo é o mesmo que aparece
na página de contato, que é o mesmo que aparece na página de sobre. Estou colocando nomes aí para ajudar você a visualizar essa situação. E esses blocos amarelos, eles compartilham o CSS e o JavaScript se ele tiver algum tipo de interação. Então, o que isso acarreta, né? A gente agora só tem um ponto único que a gente precisa dar manutenção, que é um componente. E outras páginas vão fazer o reuso desses itens. A gente comparando esses dois elementos, o que a gente consegue ver? Se a gente for contar a quantidade de itens que a gente adiciona no nosso projeto, no nosso tema, então a gente tem um template 1, a gente tem um template 2, a gente tem um template 3. A gente tem as partes, né, que são header, footer e sidebar, e a gente vai ter os componentes da home, os componentes da página de contato e os componentes da página de sobre. E esses itens, né, uma estrutura tradicional, mais clássica de criação de tema, eles não se conversavam muito, quanto hoje, com a estrutura de blocos, a gente tem, por exemplo, uma página home que tem um template com sidebar e ela vai ter uma combinação de componentes. Depois a gente tem uma página de contato que vai ter uma combinação específica e a gente tem uma página de sobre que já tem um template diferente, sem sidebar, que utiliza o componente roxo e o componente amarelo. Então, se a gente der uma olhada, né, comparando esses dois itens, né, no lado esquerdo, a gente tem uma estrutura mais estática, onde a gente não reutiliza código. Do lado direito, a gente começa aí a fazer uma reutilização de código e a gente tem uma flexibilidade para quem cria o conteúdo também, que é outro ponto bastante importante. Então, agora com a edição completa, né? O que é que muda nesse panorama que a gente tinha conversado anteriormente é que a gente tem blocos para todas as partes do nosso código. A gente não tem mais um template part, por exemplo, que vai ser responsável pela sidebar, e sim a gente tem uma estrutura de blocos que vai ser responsável pela sidebar, ou pelo header, ou pelo footer da nossa aplicação. E daí então a gente cria configurações que são como se fosse uma receita para aquele grupo de blocos. Então aquele grupo de blocos vai definir como a home vai se comportar, então o outro grupo vai definir como a página de contato funciona e o último grupo define como a página de sobre funciona. Então tudo isso está convergindo mais para blocos, certo? Eu estou falando de blocos, blocos e blocos. Então, essa ideia, primeiramente, é a estrutura de temas que a gente tem tradicional. Porque, como vocês viram, os templates eles estão perdendo mais a sua importância, onde você tem uma estrutura personalizada, onde todo mundo consegue, aí, dentro do editor, criar telas. O que isso significa em um português bem claro, né? São page builders, né? Basicamente é isso, né? A gente está falando de page builders. Ah, Felipe, mas isso não é novidade, né? Isso não é novidade como um plugin, mas isso é uma novidade dentro da plataforma WordPress. E qual o impacto disso? O impacto disso é que toda essa estrutura de personalização vai ficar disponível para usuários e para desenvolvedores, ok? Se você quiser criar uma estrutura específica que trabalhe com toda a tela da sua aplicação, você vai ter hoje o acesso com essas ferramentas, ok? Então, só voltando à história dos temas, nesse caso, o tema aí vai ficar com uma grande pergunta. Ele vai existir? Vai deixar de existir? O que vai acontecer com o futuro dos temas, né? Primeiramente, o que eu consigo enxergar é que a gente vai perder dentro do temas a capacidade do controle sobre o layout. Isso vai ser tanto bom quanto vai ser um ponto negativo. Mas para isso, a gente aí vai continuar com a estrutura clássica. Então é o que eu consigo ver aí. A gente vai ter uma estrutura clássica onde você vai ter o seu tema clássico, que é tudo amarradinho, você só tem um ponto específico que você consegue alterar, e você vai ter uma estrutura mais avançada com blocos onde você consegue customizar 100% a sua página. O ponto mais importante disso é a sua participação. Se você não acompanha os canais oficiais do WordPress, você está perdendo de ter um planejamento e uma antecipação sobre essas mudanças. Então, fique por dentro do que está acontecendo na plataforma para não ser pego de surpresa, ok? E se ainda não segue o canal, por favor, assine o canal, deixe nos comentários o que você achou desse vídeo e um abraço e até o próximo vídeo. Falou!